pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje o que eu vou tratar com vocês aqui? Segundo o último short que eu fiz, algumas pessoas alegaram que ali Deus, esse short aqui, ó, esse short, algumas pessoas ali que não quer dar o braço a torcer pelas contradições que eu trouxe, os argumentos que eu trouxe ali em um minuto. Então agora eu vou fazer um vídeo agora um pouco mais longo, como prometido, principalmente para o senhor Hélio, que ama fazer manobra, porque eles atribuem a luz ali, do haja luz, para a luz de Deus. E eu vou provar neste pequeno vídeo aqui, que a luz ali não é a luz de Deus. Presta bem atenção. E sem mais delonga, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, não quebra o dedo, deixando o like, tá? E compartilhe essas informações aqui. Presta bem atenção. Eu vou trazer algumas argumentações, algumas perguntas, e eu quero que vocês depois respondam nos comentários essas perguntas que eu fiz, ok? Vamos lá. Gênesis do 1 ao 4. No princípio, ou em princípio, não importa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Primeira pergunta. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, onde estava Deus, onde não havia céus e não havia a terra? É a primeira pergunta. Outra pergunta. Por que Deus tem que criar a terra sem forma e vazia? Por que Deus não cria com o simples falar dele, terra cria-se e tudo se forma? Por que tem que ser passo a passo, se ninguém estava lá para comprovar, nenhuma testemunha ocular? Quem viu esta terra sem forma e vazia? Eu quero que os crentes coloquem para mim algum versículo, alguma comprovação de que Deus deu a revelação para alguém de como a terra foi formada. Porque segundo algumas pessoas que defendem que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés, aí eu pergunto, Moisés foi testemunha ocular dos fatos ocorridos da criação? Moisés estava lá no Éden para escrever lá o Gênesis, né, a criação? Quem recebeu essa revelação? Quem recebeu as informações? Porque, pelo que eu sei, não existe nenhuma informação na Bíblia de quem recebeu a revelação da criação. Mas voltando aqui no versículo. E havia trevas sobre a face do abismo. Opa! Aí os crentes alegam que Deus é luz. Se Deus sendo luz e sendo onipresente, estando em todo lugar, pode haver trevas? Se Deus é onipresente, se Deus é luz, pode haver trevas? Essa é a outra pergunta que eu vou deixar para vocês. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Espera aí, se Deus disse haja luz, é porque não havia luz. E nem luz própria dele. Está aqui. Aqui eu comprovo que a luz ali, haja luz, não é a luz resplandecente de Deus, como alguns crentes querem responder com o livro de Apocalipse, o livro de Mateus. Não. O escritor da narrativa aqui é Gênesis. Quem está escrevendo no livro de Gênesis não sabe sobre Mateus, não sabe sobre Apocalipse, não sabe sobre nada. Foca aqui no livro de Gênesis. O escritor da narrativa, quando estava escrevendo o livro de Gênesis, ele tinha a concepção que Deus era luz? É a pergunta que não quer calar. Não tente responder com Mateus, com Marcos, Lucas, com Apocalipse. Ah, porque a luz de Deus resplandecia. Não, lá é a visão do outro escritor. É um outro escritor da narrativa. O mesmo escritor da narrativa de Gênesis não é o mesmo de Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse e tantos outros livros da Bíblia. Foca aqui em Gênesis. Então, disse Deus, haja luz. Então essa luz aqui não é de Deus.
E se ele falou, haja luz, é porque não havia luz. Agora a pergunta não fica lá. Que luz é essa? Sendo que a luz que nós temos hoje é a luz do sol. A claridade do dia, ela vem do sol. O sol pode até não aparecer durante algum dia nublado, alguma coisa, mas a claridade vem dele. Essa luz vem do sol. Da onde veio esta luz? Se não era o sol, e eu vou comprovar para você que aqui ainda o sol não havia sido criado. Outra coisa, e viu Deus que era boa a luz. Aqui cai a onisciência de Deus por terra. Por quê? Como Deus pode ver que a luz era boa, ele sendo onisciente, se ele é onisciente, ele já sabia que era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. Então, percebe que aqui ele começa a fazer a separação entre o dia e noite. Continuando. E Deus chamou a luz dia. Olha, a claridade, dia. E as trevas chamou noite. O rapaz escreveu nos comentários assim: não havia noite ainda, era só manhã e tarde. E começa outro dia. Aqui cai por terra outra falácia de quem só lê a Bíblia e não estuda. E Deus chamou a luz dia. Que luz? Aquela luz, a luz que ele deu estalo. Haja luz. E as trevas, a parte escura, ele chamou de quê? Noite. E foi tarde e manhã. Então a narrativa aqui, ele sempre vai falar que foi tarde e manhã, o dia primeiro, o dia segundo, mas a noite ali já estava presente. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Peraí, se ele está criando agora a separação de luminares, né, para haver separação entre dia e noite, que luz era aquela lá passada? Se o sol ainda não tinha sido criado? É a pergunta que não quer calar. Agora nós estamos no versículo 14 e 15, porque nos outros versículos falava sobre água, sobre os animais, sobre as ervas, e para nós não interessa. O importante aqui, o foco é a luz, o foco aqui é o sol, quando o sol foi criado, e que luz é aquela se não havia sol, né? E as incoerências do livro sobre a onipresença de Deus, se Deus está em todos os lugares, como pode haver trevas, né? E a onisciência de Deus, Deus não sabia que a luz era boa, né? Não quero saber se é a visão do escritor da narrativa. Quero saber da onipresença que os crentes tanto defendem. Onipresença, onipotência, onisciência. Ué, Deus não sabia que a luz era boa? Engraçado isso, né? Para quem defende a Bíblia como inerrante, a palavra de Deus, se fala da onipresença e da onisciência de Deus, no primeiro capítulo aqui já caiu por terra. Ó, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles os sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. O que ilumina a terra? O sol. Mas o sol aqui já tinha sido criado? Lá no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, já havia sido criado? Não. Aqui nós estamos indo para o quarto dia. E a luz lá, haja luz, está no primeiro dia. Quer ver? Aqui, ó. Versículo do 1 ao 4. Aqui fala, e disse Deus, haja luz. Aqui não tinha sol. Aqui é o primeiro dia. Ó, versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Aqui já tinha dia e noite. Mas perante a ciência, para haver dia e noite, tem que haver sol. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é de dia e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Então, percebe-se que a Bíblia é anti-ciência, porque o que reflete o dia para se formar a claridade é o sol, e aqui não havia sol. E que luz era essa que
Deus diz, haja luz, sendo que o sol ainda não havia sido criado, e aqui é no primeiro dia. Passou-se o segundo dia, não tinha sol, terceiro dia não tinha sol, só no quarto dia da criação, aí Deus vai criar o sol. Olha quanta incoerência em um capítulo do livro de Gênesis. Então, continuando aqui agora para o versículo 16 ao 19. E fez Deus os dois grandes luminares. Opa! Agora aqui, Deus cria os dois grandes luminares, o sol e a lua. E por que Deus não denomina o nome deles? Porque aqui tem grandes problemas que eu vou trazer para vocês, talvez, no próximo vídeo. Por que eles não deram nome nos grandes luminares, o sol e a lua? E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol. Ué, mas já não havia luz que governava o dia lá no dia primeiro? Ué, como que é essas coisas então agora para governar o dia? E o luminar menor para governar a noite, a lua. E fez as estrelas. Espera aí, como que fez as estrelas e o sol e a lua, se no anterior está dizendo que haja luminares na expansão dos céus? E que luminares é isso? Sol, lua, estrelas. Como assim? Ele cria duas vezes os luminares da terra para haver separação entre o dia e noite, e seja para eles sinais de tempos. Está falando de lua aqui, ó. Para sinais de tempos determinados para dias e anos, e seja para luminares da expansão dos céus. Está dizendo aqui sobre as estrelas, para iluminar a terra. Está falando da lua, das estrelas. E aí? Aqui no 14:15 ainda não havia sol e lua. Só no quarto dia que ele vai falar sobre os luminares maiores e menores. E ainda vai falar de novo de uma nova criação de estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. De novo a onisciência de Deus que caindo por terra. Outra coisa, aqui ele diz que para haver separação entre a luz e as trevas. O que separava então a luz e as trevas? Os luminares, que é o sol e a lua. Então, você percebe que aqui não pode ser a luz de Deus que fazia separação entre a luz e as trevas. Não havia, não tem como ser a luz de Deus. A luz de Deus aqui cai por terra, não tem como você fazer manobra que falar assim que a luz de Deus, que era ali o haja luz no versículo 1. Não tem como no início do capítulo 1. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Engraçado que o escritor da narrativa, ele esquece de falar, e foi tarde, manhã, noite, ou manhã, tarde, noite, o dia quarto. Porque para nossa concepção hoje, tem a manhã, tem a tarde e tem a noite. Então o escritor da narrativa, ele erra feio aqui em descrever o dia, como se forma o dia. Porque há separação, duas separações durante o dia, manhã e tarde, e uma separação à noite. Então eu espero que vocês tenham entendido. A luz aqui do Gênesis não é o próprio Deus. Esse haja luz ficou no vácuo, como se houvesse uma luz que a gente não conhece. Que luz que é essa? Que faz separação entre o dia e a noite. E o escritor da narrativa, a concepção dele de luz e trevas é totalmente contrário do que nós temos hoje pela ciência, e mostra que logo no primeiro capítulo de Gênesis há grandes contradições e incoerências dessa Bíblia. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. Até mais.